Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, que é a perda e a fragmentação do habitat. E vamos também conversar um pouquinho sobre a composição e configuração das paisagens, para a gente ver depois como a gente vai medir essas variáveis para a gente fazer os estudos de paisagem. Então, os tópicos de hoje vão ser relacionados, então, a perda e fragmentação do habitat, configuração e composição da paisagem, e também vamos falar um pouquinho sobre heterogeneidade da paisagem. E por que a perda e fragmentação do habitat são dois aspectos muito importantes? Bom, primeiro porque, apesar da gente ouvir muito na mídia, etc., que as mudanças climáticas são muito impactantes para a biodiversidade, e de fato elas são, né, são bastante impactantes e estão sendo cada vez mais impactantes. Nessa revisão recente de 2016 na Nature, Maxwell e colaboradores mostraram que as principais ameaças à biodiversidade continuam sendo as tradicionais, né? Que é a overexploitation, né? Então o logging, né? O corte de madeira, vamos dizer assim, caça, pesca, mas o corte de madeira em particular, né? E também as atividades agrícolas, agropecuárias, né? Então as atividades agrícolas, a criação de animais, né? A silvicultura e também a aquicultura. Se vocês verem também, o desenvolvimento urbano, né, é o terceiro principal ameaça à biodiversidade, então, de novo, relacionado à perda e fragmentação do habitat, e as modificações do sistema também, né, então, com fogo, com hidrelétricas, etc., que, de certa maneira, também tem relação com a perda e fragmentação do habitat, uma vez que você precisa ter estradas para chegar, para construir as hidrelétricas, as barragens e assim por diante. Caça, pesca, né, a gente também precisa, muitas vezes, né, de estradas para chegar, principalmente para caça, né? Então também é relacionado com perda e fragmentação do habitat. Ou seja, perda e fragmentação do habitat permanecem ainda como as principais ameaças à biodiversidade. E conforme as mudanças climáticas vão se intensificando, obviamente mudanças climáticas vão receber uma importância maior nessas ameaças à biodiversidade, mas particularmente o sinergismo entre perda e fragmentação do habitat e as mudanças climáticas vão ganhar uma importância, uma relevância muito grande na conservação da biodiversidade. Bom, e eu estou enfatizando sempre perda e fragmentação do habitat, né? Por que isso? Bom, quando a gente pega um prato, por exemplo, e vamos entender essa área aí como uma área de floresta, né? Essa área quadrada aí como a nossa paisagem, uma paisagem quadrada de 100% floresta. Quando a gente pega esse prato e joga esse prato no chão, vamos dizer assim, esse prato quebra em uma série de cacos, né? Agora, se você pegar uma super bonder aí, juntar todos os pedaços e passar uma cola aí, você tem exatamente o mesmo prato que você tinha anteriormente. Você só colou esses pedaços. Agora, quando a gente tem a perda e a fragmentação do habitat, o processo é um pouco diferente. Vamos supor que a gente abriu essas áreas aí, que são áreas de pasto, ou de agricultura, ou de qualquer uso do solo, né? Conforme a gente vai ampliando essas áreas, a gente vai perdendo cada vez mais habitat. Eu sempre faço uma pergunta, né, e eu pediria que vocês dessem uma pensada sobre essa resposta agora. Vocês, nesse momento aí, né, entendendo a nossa paisagem como aquele quadrado verde, né, 100% de floresta. E aí esses trechos em cinza, como se a gente já tivesse perdido essas florestas, seja para pastagens, seja para agricultura, seja para silvicultura, seja para expansão urbana, o uso do solo que for. Vocês acham que essa área está muito fragmentada, está pouco fragmentada, ou qualquer outra coisa? Vou dar uns 2 segundinhos para vocês pensarem aí. Na verdade, essa área não estava fragmentada. Agora é que ela está fragmentada. A gente tem um fragmento desse lado e um grande fragmento desse lado. Quando a gente estava aqui, basicamente não existiam fragmentos, existia só uma única massa de mata. Ou seja, um bicho que está aqui no extremo lá nordeste, vamos dizer assim, da paisagem, consegue vir para o extremo sudeste, ele consegue alcançar qualquer local que tenha mata nessa paisagem. Tá? Ou seja, essa paisagem não está fragmentada. Houve sim uma perda de habitat, uma parcela desse habitat foi perdida, mas não houve fragmentação. Aqui,
quando a gente perde só um pouquinho a mais de habitat, só uma pequena fração a mais de habitat, a gente se fragmenta. Então, se esse bicho que a gente está pensando, trabalhando aqui, for incapaz de cruzar esta área aqui, que me parece ser a área mais estreitinha entre esse fragmento e esse aqui, então, de fato, agora a gente fragmentou. A gente tem um fragmento aqui à esquerda e outro fragmento aqui à direita. E o processo de perda de fragmentação, de perda de habitat continua e ampliando a fragmentação, ou seja, ampliando o número de cacos, de fragmentos que a gente tem aí, né? Até que chega num momento onde esse processo de perda de habitat leva à redução da fragmentação. Por quê? Porque a gente tem um número menor de fragmentos. Então a gente chega num extremo onde a gente acaba tendo uma redução da fragmentação com uma perda adicional de habitat, porque a gente está acabando, na verdade, com fragmentos inteiros. Tá? Então, o que é bem importante a gente entender é que existem dois processos aí trabalhando. Um é a perda de habitat e o outro é a fragmentação desse habitat. Tá? Então, quando a gente está lá nessa linha de cima aqui, o que a gente tem? A gente tem uma pequena perda de habitat. É muito pequena. Tá? Então, basicamente, a não ser que você perca um habitat muito particular, lá em cima da serra, que tem um campo rupestre, tem um campo de altitude, tem um ambiente muito particular, que a espécie só existe lá, mas entendendo essa paisagem mais como uma floresta homogênea, né, pouco importa se você perde esse buraco aqui no meio, ou se você perde trechos no canto, porque essa paisagem ela vai estar contínua, ela vai estar bem preservada, como um grande maciço de mata. Quando você está lá embaixo, aqui, ó, no extremo oposto do gradiente, e não sobrou quase nada de mata, também pouco importa como você está perdendo essa floresta, ou como você configurou, como você organizou essa floresta. Porque sobrou tão pouco, essa paisagem está tão degradada, que é pouco provável que você consiga conservar alguma fração da biodiversidade que seja de fato relevante, e não seja uma espécie, na verdade, adaptada a áreas altamente alteradas, né, ou áreas antrópicas, ou áreas urbanas e assim por diante. Agora, existe uma parte intermediária desse gradiente, né, entre o muita mata e o pouca mata, que como você vai perder esse habitat, interfere muito na conservação das espécies. É claro que você ter toda a mata agrupada de um lado é totalmente diferente de você ter um tabuleiro de xadrez. Né? Aí as situações são muito distintas. Esse tabuleiro de xadrez é muito diferente do que um grande maciço florestal. E, em geral, a gente tem situações intermediárias, né? Onde a gente tem uma organização onde a gente tem fragmentos pequenos, médios, grandes, ou seja, como você está perdendo esse habitat, como você está organizando o que sobra, né? Ou como está organizado o que sobra em função do que você perdeu. Fica extremamente relevante para a gente entender os padrões de biodiversidade, da distribuição das espécies nessas paisagens e, consequentemente, os processos ecológicos que estão levando a esse padrão, né? Onde tem mais predação, onde tem mais competição, onde a gente consegue manter elevados níveis de riqueza de espécie, de composição de espécies mais florestais, mais sensíveis a alterações de habitat. Bom, e como que a gente descreve então essa paisagem, né, para a gente tentar quantificar essas variáveis que a gente está comentando? Uma das formas que a gente tem de caracterizar essa paisagem, ou de descrever essa paisagem, é através do conceito patch corredor matriz, né, ou mancha corredor matriz. Basicamente, o que é o patch? Né? O patch são os polígonos de floresta. Né? Então, são os fragmentos pequenos, médios, grandes e assim por diante. Tá? Os corredores são aquelas estruturas lineares que ligam essas áreas de mata, essas manchas de mata. Né? E, por último, tem a matriz. Né? A matriz é o uso do solo que a gente tem ali, né? É o que a gente tem de não habitat, vamos dizer assim. Essa, pelo menos, é a definição que eu uso de matriz. A gente vai ver que tem uma alternativa. Então, basicamente, o que a gente tem? O patch, né, ou o fragmento, que é uma área homogênea e não linear, né, de habitat, né, na paisagem, que, consequentemente, ela se distingue das unidades vizinhas, que são as matrizes, a gente vai chegar ali no final, as matrizes. Os corredores, né, são as áreas homogêneas e lineares da paisagem, né, que se distinguem das unidades vizinhas também.
e conectam duas áreas de floresta. E por último a gente tem a matriz. Tá? A matriz tem duas definições. Uma que ela é a unidade dominante da paisagem, espacial e funcionalmente. Tá? Agora, tem uma outra definição de matriz, que é o conjunto de unidades de não habitat, ou seja, os campos de soja, os campos de milho, de trigo, as pastagens, os campos de silvicultura e assim por diante. Eu, em geral, uso matriz como conjunto de unidades de não habitat. Tá? Apesar da gente saber que habitat não é um preto e branco, um vermelho e branco, um verde e branco, perdão. Ou seja, não é habitat e não é habitat. Às vezes algumas espécies usam pastagens, às vezes algumas espécies usam eucaliptais, principalmente quando esses eucaliptais têm subbosque. Então a gente sabe que há todo um gradiente, a coisa não é muito verde e branco, né? Verde, floresta, branco, não habitat, né? Mas, principalmente quando a gente também está trabalhando em cerrado, né? Com pastagens ou com outros tipos de fitofisionomias florestais e não florestais em particular, né? Mas assim, a definição que eu uso de matriz em geral é o conjunto de unidades de não habitat. A gente tem alguns outros componentes da paisagem que, conforme a gente vai estudando, a gente vê que auxiliam muito. Tá? Auxiliam muito na conservação da biodiversidade em paisagens fragmentadas. Um deles, que já tem até um conjunto de estudos mais robusto, são os stepping stones. Né? Stepping stones é aquela ideia de você atravessar um rio, riachinho, né? Sem molhar o pé, ou seja, você vai só pisando naquelas pedras que estão para fora d'água e você acaba cruzando esse riacho. E é essa mesma ideia que a gente aplica nas paisagens fragmentadas. Quer dizer, o bicho está nesse fragmento, ele pula para esse capãozinho. Não chega a ser um fragmento, porque ele é muito pequenininho, às vezes é um pouquinho maior e pode até ser considerado um fragmento, mas em geral ele passa aqui, às vezes ele passa minutos, às vezes passa horas, às vezes fica até um dia ou outro, né? Às vezes só se esconde do predador que está por ali, né? E aí ele pula para o próximo, né? Sai daqui, pula para o próximo e vai cruzando essa paisagem com o auxílio desses stepping stones, né? Outras questões são as cercas vivas, né? Que são muito utilizadas também, principalmente para as espécies menos sensíveis para cruzar, e a gente vai ver mais para frente. E as árvores isoladas em pastagens, às vezes elas auxiliam muito na permeabilidade, especialmente de pastagens. Se você tem mais árvores isoladas nas pastagens, isso facilita com que as espécies cruzem de um fragmento para outro, ajuda bastante. Bom, e como que a gente caracteriza, então, essas paisagens? Então a gente tem mancha, corredor, matriz. Né? Vamos começar caracterizando as manchas. Tá? Uma das principais formas da gente caracterizar as manchas, caracterizar os fragmentos, é o tamanho dele. Né? Então a gente tem fragmentos grandes, 1.000, 2.000 hectares, às vezes até mais, até fragmentos bem pequenos, 15, 1 hectare e assim por diante. Tá? Outra característica que ajuda muito a gente qualificar as manchas, né, os patches, é a forma que esses fragmentos têm, é a forma que essas manchas têm. Tá? Elas podem ser mais regulares, né, mais circulares, mais quadradas, né, ou mais irregulares, mais alongadas e assim por diante. O importante de notar é que uma das características que a gente tem em vários parâmetros da paisagem, né, que a gente mede na paisagem, é que eles, de certa maneira, interferem um no outro. Por exemplo, a forma do remanescente interfere um pouco na conectividade. Seja porque ele intercepta melhor, né? Quer dizer, vamos supor um passarinho, vamos usar como exemplo um passarinho, que sai voando daqui, ele tem mais chance de chegar a esse fragmento, de ser interceptado, vamos dizer assim, de alcançar esse fragmento, do que um menorzinho, que pode até ter o mesmo tamanho. Esses dois têm o mesmo tamanho. Mas esse aqui tem menos chance de ser alcançado pelo passarinho. Ele tem mais chance de alcançar aquele outro fragmento. E também ele tem, em geral, às vezes ele é mais alongado. Então ele acaba chegando próximo de mais fragmentos do que um fragmento mais circular. Porque esse fragmento mais circular é mais compacto, né? Ele, por um lado, tem menos efeito de borda, e a gente vai ver isso na sequência. Por outro lado, ele tem menos chance de conectar fragmentos ou de estar mais próximo a mais fragmentos. Então, talvez, em geral, ele tenha uma menor conectividade. Pode ter uma menor conectividade, um menor índice de conectividade
porque ele tem menos chance de se alongar e chegar perto de outros fragmentos. Já falando de um pouco de efeito de borda, que também é algo super relacionado à forma do fragmento, né? O que é esse efeito de borda, né? Bom, então a gente tem, vamos supor, uma mata contínua aí, né? E a gente vai lá e desmata um trecho dessa mata. Esse remanescente de mata aqui começa a sofrer uma série de questões. Primeiro, tem mais vento, né? Chegando ali. Antes você tinha uma mata aqui protegendo essas árvores aqui, então essas árvores não estão preparadas para receber esse vento mais forte. Tá? Então muitas vezes essas árvores acabam caindo quando tem um pouquinho mais vento e tal, porque elas não estão preparadas aí, elas tinham aí suporte, vamos dizer, tudo quanto é lado, tinham proteção aí com relação ao vento e aí perdem essa proteção. Também tem uma maior incidência solar, né? Então acaba secando mais essa região, né? Mudando um pouco o microclima, que também favorece muito a mortalidade de árvores, né? Uns trabalhos da Amazônia mostram que essa mortalidade de árvore pode ser muito superior aí nos trechos de borda, né? E cair muita árvore, morrer muita árvore, inclusive até a distâncias bem grandes do que a borda aqui, pelo menos que a gente define a borda de fato no começo, né? Então todas essas mudanças microclimáticas mudam um pouco o que começa a brotar aí, então geralmente começam a brotar algumas lianas, né? Começam a brotar espécies mais adaptadas, né? a essa região mais aberta, com mais sol, com mais vento, com mais luminosidade, com menos água, e acaba também intensificando a mortalidade de espécies da floresta mesmo, né? Às vezes o gado também entra para buscar abrigo do sol, né? Para buscar abrigo da chuva, acaba levando algumas espécies de áreas abertas, de gramíneas e assim por diante. A mortalidade que a gente tem de espécies de árvore aqui acabam, inclusive, fazendo essa borda andar, entre aspas, para dentro do fragmento. Porque acaba morrendo mais árvores, essa borda, de certa maneira, vai indo cada vez mais para dentro, né, até criar uma situação onde a gente tem aí espécies mais pioneiras, arbustos mais assim, acostumados a esse ambiente mais aberto, de mais sol, e aí a gente, com isso, o efeito de borda é muito intenso, particularmente em matas primárias. Em matas secundárias, menos, eu diria, porque as espécies de árvore que já tem, que estão na mata secundária, principalmente quanto mais nova a mata secundária, isso é mais expressivo, elas já são espécies que são adaptadas a crescer em ambientes degradados, em ambientes abertos, em áreas com grande incidência solar e assim por diante. Então o gado começa a entrar nessas áreas tal, e acaba gado ou a pulverização de agricultura, né, se pulveriza, acaba matando também, interferindo nas dinâmicas de insetos, populações de insetos, mesmo de aves tal. Eu mesmo já estava trabalhando uma vez um fragmento e estavam pulverizando a soja do lado. Eu fiquei impressionado com o cheiro daquele agrotóxico que entrava, estava ventando um pouco nesse dia, o cheiro do agrotóxico que ventava, que estava ventando para dentro, né, que entrava no fragmento. Eu não estava muito longe da borda, eu até entrei mais dentro do fragmento para me proteger aí desse agrotóxico, desse cheiro que estava entrando fortemente. Eu percebi que os passarinhos também voaram para longe, né? Aí você imagina os insetos, que são, na verdade, os alvos desses agrotóxicos, né? Então você tem um efeito aí que acaba mudando muito essas áreas de borda. Essas áreas de borda acabam sendo muito afetadas pelo uso do solo que você tem no entorno, né? Pelo tipo de manejo que você tem desse uso do solo. Os efeitos de borda eles são dependentes do fenômeno de estudo, né, e dos tipos de ambiente que estamos lidando, né. Por exemplo, no cerrado, a gente tem um problema de invasão por capins africanos, né, principalmente braquiária, e ele em geral predomina nas áreas de borda, ou seja, esse capim africano ele começa a invadir aí pelas áreas de borda, né, invadindo cada vez mais para dentro. Então isso é um efeito que a gente tem muito no cerrado, né. O pinus também é um invasor muito forte em áreas de cerrado, né? E em alguns lugares as pessoas têm visto, como as sementes de pinus são dispersas pelo vento, as pessoas têm visto que esse pinus acaba entrando até 500 metros dentro de áreas de cerrado. E que se ele não for manejado, ele acaba espalhando por tudo, porque ele entra a 500 metros, depois essas sementes desses indivíduos que já estão a 500 metros podem se espalhar para mais 500 metros para dentro, né? Mas próximo à borda,
eles tinham esse trabalho de 2015, detectou mais de 5.500 indivíduos por hectare de cerrado, indivíduos de pinos, né, no cerrado, nas regiões mais próximas da borda. E esse número de indivíduos, essa densidade de indivíduos foi diminuindo conforme você se afastava da borda. Aqui em Itapeva tem problemas muito grandes em áreas de ambientes mais arbustivos e herbáceos, né, com uma invasão muito grande de pinos, e ela também é predominantemente na borda. Então, basicamente, o que a gente tem é que os efeitos de borda, eles variam, por exemplo, com o uso do solo que a gente tem no entorno, né? Então, como eu falei na agricultura, às vezes pulverizando nas áreas agrícolas, esse agrotóxico acaba entrando dentro dos fragmentos de mata e potencialmente ampliando aí os efeitos de borda, né? Com sei lá, talvez uma menor densidade de insetos, aí depois você acaba afetando os insetívoros que poderiam usar essa borda e assim por diante. Em pastagens também, é muito comum você ter um efeito de borda muito expressivo, principalmente se essas áreas de mata não estão cercadas, o gado começa a entrar dentro do fragmento de mata, especialmente quando está faltando pasto, seja para buscar abrigo, seja de chuva, sol, seja para buscar até comida, quando aperta o pasto está muito rapado, né? O gado acaba entrando para ver o que acha dentro do fragmento. Isso é ruim para o gado também, né? Exceto a questão de sombra e frio e chuva. Mas para buscar comida dentro dos fragmentos, às vezes o gado come coisas que não faz muito bem para o gado, né? Agora, a silvicultura, seja de eucalipto ou pinos, ela em geral é tida como boa para a redução do efeito de borda. Porque como você tem uma estrutura mais similar à estrutura florestal da floresta, né, do seu fragmento, principalmente quando é floresta, você tem aí uma redução daqueles ventos que eu tinha comentado, uma redução da incidência solar. Então você tem um efeito menor daquelas mudanças microclimáticas, portanto um efeito menor de efeito de borda no caso de florestas. Como a gente viu, o pinus ele é um invasor muito forte em áreas de cerrado, então no caso de cerrado, a gente teria um efeito maior, por exemplo, de silvicultura de pinos, né? Agora, em florestas, o eucalipto, por exemplo, ou o próprio pinus, podem ter um efeito benéfico aí para segurar um pouco esse efeito de borda. Inclusive, uma ONG, o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, tem um projeto bastante interessante no Pontal do Paranapanema, que chama Abraço Verde, né? Basicamente, eles ajudam os pequenos agricultores da região, lá no Pontal do Paranapanema, a plantar 4, 5 ruas de eucalipto, né, 4, 5 linhas de eucalipto, no entorno desses fragmentos florestais. Com isso, diminuindo, ou buscando diminuir os efeitos de borda, né, gerando sombra para o gado, né, então o gado fica aqui no eucalipto, né, para se abrigar da chuva, se abrigar do sol, né, se abrigar das intempéries de maneira geral, não tem que entrar no fragmento de mata. Também diminui a incidência de ventos, a incidência solar, e com isso potencialmente reduzindo aí os efeitos de borda nos fragmentos florestais, que lá no interior eles são muito expressivos, com muita liana, né, com muito problema de liana, muito problema de mortalidade de árvores em função desse efeito de borda aí. Associada ao efeito de borda, né, a gente, em virtude das diferentes matrizes circundantes, a gente pode ter no mesmo fragmento efeitos de borda de intensidade e profundidade diferentes. Vamos supor que a gente tem uma plantação de soja aqui, né, ou uma pastagem, e em virtude de serem matrizes mais abertas, né, a gente tem um efeito de borda maior, uma entrada de vento e luminosidade maior, uma mortalidade de espécies arbóreas aqui no fragmento maior, próximo a essa borda, do que a essa aqui. Vamos supor que a gente tem uma agrofloresta bem desenvolvida, com várias espécies nativas de árvore e também não nativas. Aqui o efeito de borda seria muito menor, se bobear até quase virtualmente zero, né? Porque a gente tem um ambiente florestal aqui que protegeria, de matriz, que protegeria essa entrada de vento, essa entrada de luminosidade, reduzindo esse efeito de borda nesse fragmento aí. O oposto da borda, né, o que a gente tem fora da borda, fora dessas áreas de borda, é o que a gente chama de área core, ou área nuclear, né, que seria essa área do interior, área interior, livre do efeito de borda, né.
Como a gente falou, o efeito de borda depende do fenômeno estudado, né, do ambiente que você está falando, se é cerrado, se é pampa, se é floresta atlântica, se é floresta amazônica, se é mata primária, se é mata secundária, então esse efeito muda em função do objeto. Às vezes tem espécies que são adaptadas aí em bordas, mas tem espécies que não são, que são super sensíveis, que não vão chegar nem perto dessa borda, né? Então, essa definição da borda varia muito em função do objeto de estudo e de onde você está estudando. Consequentemente, essa área nuclear, essa área core, também varia muito em função disso. Mas, basicamente, a área core é a área deste fragmento, a área interior desse fragmento, que está livre deste efeito de borda. Tá? Ela é interessante porque ela acaba agregando três métricas em uma só. Ela agrega, obviamente, ela é muito relacionada, altamente correlacionada, né, ao tamanho do fragmento. Né? Ela também tem uma relação com o formato. Quanto mais regular for esse fragmento, mais área core ele vai ter. Quanto mais irregular for esse fragmento, né, mais ameboide, assim, mais esticado, mais borda, né, vai ter a relação borda-área core vai ser muito maior, e você vai ter uma menor área core, consequentemente ela é muito relacionada à área de borda, né, porque ela é o oposto, né, ela é o que a área deste fragmento livre de borda. Então ela tem muita relação com o tamanho do fragmento, com o formato e com a quantidade de borda. Então, seguindo, a gente já deu uma caracterizada meio geral, né, com as principais variáveis, como a gente caracteriza essas manchas, como a gente caracteriza esses polígonos, fragmentos florestais. Agora vamos caracterizar um pouco o que são os corredores de mata. Né? Então, os corredores eles são faixas estreitas de terra, né, de floresta, ou de campos, ou de habitat, o habitat que você estiver estudando. E, consequentemente, eles diferem da matriz. Né? Eles são o que a gente chamaria de habitat, né? E ele está cercado aí, né, em ambos os lados desse corredor, a gente tem essa matriz. Né? Então, basicamente, são fragmentos lineares de vegetação que facilitam a movimentação entre fragmentos. Então, a gente tem aqui um fragmento aqui, né, mais para cima, e outro fragmento grande aqui para baixo. Né? E aí a gente tem esse corredor ligando esses dois fragmentos. Tem algumas coisas de eucalipto aí, talvez, também, mas aqui a gente tem esse corredor ligando esses dois fragmentos, e se a gente não tivesse esse corredor, vamos supor que fosse tudo pastagem aqui, certamente as espécies que estão nesse fragmento teriam muito mais, os indivíduos, né, que estão aqui nesse fragmento, teriam muito mais dificuldade de alcançar este fragmento aqui do que com a presença desse corredor. Claro, o corredor tem uma característica muito importante, né? Quer dizer, se você tem um corredor muito comprido, a largura dele, se ele for fininho, obviamente ele vai ter uma importância menor. Né? Então você tem uma questão comprimento versus largura do corredor que é extremamente relevante e influencia muito em quem vai usar esse tipo de corredor ou quem não vai conseguir usar. Né? A gente tem uma série de vantagens que foram levantadas na literatura. Né? Eu mesmo avaliei que para aves de subbosque o corredor ajuda muito. Né? Fragmentos na mesma distância entre si, mas sem corredor, eles têm menos espécies, principalmente se o fragmento for pequeno, ele vai ter menos espécies que um fragmento de mesmo tamanho, mas ligado a corredor a um outro fragmento maior. Né? Então, as aves de subbosque, pelo menos, usam muito o corredor para transitar entre um remanescente e outro. Tá? Então, em geral, os corredores aumentam a diversidade e a riqueza de espécies, eles também aumentam o tamanho populacional, né? Aumentam o número de indivíduos. Consequentemente, levam a uma redução das probabilidades de extinção, tá? E, consequentemente, uma redução das taxas de endocruzamento. Então, há uma variabilidade genética maior, em geral. Tá? Tem um aumento da área disponível, né? Tem uma área funcionalmente conectada, aí, como a gente chama. Então, aumenta a área para forrageamento, aumenta a área para buscar ninho, né? Buscar todos os recursos que os indivíduos precisam para sobrevivência e reprodução. E aumenta a quantidade de hábitats disponíveis. Às vezes tem um riacho dentro de um fragmento que está conectado por corredor a outro que não tem um riacho, você acaba criando essa maior diversidade de hábitats, consequentemente possibilita ter uma maior diversidade de espécies. Alguns autores também citam potenciais desvantagens, apesar dela ter sido essas desvantagens terem sido muito pouco identificadas empiricamente no campo. Mas, por exemplo,
os corredores podem facilitar a disseminação de fogo, né? A gente ainda tem um pouco da cana, por exemplo, cortada aqui depois de ser queimada, né? Então, por exemplo, alguns autores argumentavam que, poxa, se a gente tiver um corredor e vamos supor que a gente põe fogo na cana aqui, essa cana pega fogo e acaba esse fogo escapando para o fragmento de mata. Pega nesse fragmento de mata e via o corredor acaba pegando em 2 fragmentos de mata. Isso seria um problema, né? Doenças também, né? Se a gente tem uma população que está doente num determinado fragmento e ela está conectada a outro fragmento via corredor, essa doença pode se espalhar. Espécies exóticas também podem transitar por esse corredor, né? Tem muita gente que argumenta que pelos corredores serem estreitos, né, você aumenta, os bichos que estão usando esse corredor, eles aumentam a sua exposição aos predadores. E de fato, a gente vê muito gavião em corredor, na beirada de mata ali, porque fica muito fácil de você caçar ali, né? Um gavião pode ficar esperando na borda ali, um ratinho, vamos supor, sai da mata, está mais exposto, está mais fácil de ser capturado, ele consegue predar ali mais fácil. E o corredor fica um pouco nessa, né? Como ele é estreito, o bicho só pode ir para frente ou para trás, não tem escapatória para os lados. Em geral tem menos diversidade de hábitat, então vai ter uma dificuldade de achar uma pedra ou um galho caído para se esconder. Então, os corredores poderiam ser aí armadilhas, né, para os animais serem predados mais facilmente, por animais domésticos também. Às vezes a gente vê muito cachorro aí predando algumas gatos e cachorros, né, predando algumas espécies nativas. Também facilita para o homem caçar, né? Então às vezes tem gente que fala que esses corredores, especialmente corredores de APP, né, corredores de floresta na beira do rio, é bom para ir caçar, porque você acaba vendo os bichos mais fácil, eles estão mais desprotegidos ali, né? Pelo corredor ter muitas áreas de borda, né, uma área de praticamente só borda, né, facilita a entrada de ervas daninhas, né, ou espécies oportunistas, né? E aí com isso ele espalharia por ambientes florestais mais fácil, né, mais facilmente. Homogeneização genética, né, isso particularmente importante quando a gente tem populações que já perderam um pouco de variabilidade genética e que têm genes recessivos, né, que podem comprometer, genes recessivos que são deletérios, genes deletérios recessivos, né? Então vamos supor que a gente tem um pool de genes deletérios aqui nesse fragmento, e aí a gente conecta esse fragmento, ou restaura esse corredor, e aqui a gente tem outro pool de genes deletérios, né? Então a gente tem 2 conjuntos de genes deletérios. Quando a gente bota o corredor, a gente une essas 2 populações, então agora a gente tem o pool de genes deletérios desse fragmento mais o desse fragmento aqui, né? Então a gente acaba aumentando, na verdade, os problemas genéticos que populações que já estavam aí com problemas genéticos podem ter. E eu acho que talvez o mais importante é que os custos de aquisição de áreas para se fazer corredor, né, manutenção e proteção desse corredor, em geral, são muito elevados. Por quê? Corredor não tem jeito de você comprar em qualquer lugar. Ele tem que ser nessa região aqui, entre os 2 fragmentos. Não dá para você colocar um corredor que vai para cá, para o outro lado, né? Você tem que colocar esse corredor para ligar os 2 fragmentos. E às vezes essa é uma área que o cara tem de alta produção agrícola, de alta produtividade, às vezes não é barata para comprar ou não é possível de comprar, né? Por serem estreitos, a gente também geralmente tem problemas com fogo, né? Com gado entrando, com pulverização de lavoura no entorno, né? Então é difícil você fazer essa manutenção da regeneração, da restauração do próprio corredor e de protegê-lo também, né? Então ele tem custos altos para você usar como estratégia de manejo de paisagem. Agora, fazendo um balanço entre as vantagens e desvantagens dos corredores, né? Na maior parte, eu não conheço nenhum estudo empírico que tenha mostrado que os corredores fizeram aí algo mal. Todas essas desvantagens aí são potenciais desvantagens, mas na prática nenhum estudo ainda mostrou esses impactos negativos dos corredores, com exceção do custo elevado de você ter aquisição para fazer esse corredor e a manutenção. Mas assim, o aumento, né, desse pool de genes deletérios, passar fogo de um fragmento para outro, doenças, isso ainda são potenciais, é possível que isso ocorra, mas isso não foi constatado ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, em nenhum estudo. Na maioria dos estudos que trabalharam, abordaram corredores, tem mostrado que os corredores são eficientes para
aumentar a diversidade de espécies, aumentar a riqueza de espécies, especialmente de espécies mais sensíveis a áreas abertas, sensíveis à antropização, espécies florestais aí particularmente mais sensíveis. Tá? Então, corredores são boas estratégias, apesar de caras. E por último, né, então mancha, corredor, matriz. Por último, a gente tem as matrizes, né, os usos do solo. Né? Então a gente tem as duas definições que eu já comentei com vocês. A unidade dominante da paisagem, espacialmente, né, que mais toma área da paisagem e funcionalmente, ou, que é a definição que eu costumo usar mais, que é o conjunto de unidades de não habitat, apesar de saber que não é uma coisa verde e branco, não é uma coisa binária, habitat não habitat, né? Algumas espécies usam a beirada, pelo menos, das matrizes, né, enquanto estão próximos a fragmentos, e assim por diante. Mas a gente tem agricultura, né, agricultura intensificada, agricultura menos intensificada, silviculturas, pastagens, isso tudo aí compondo as matrizes, né? E as matrizes têm um papel muito importante, né? Seja para aliviar o efeito de borda, como nós já comentamos à frente, seja para facilitar o trânsito entre indivíduos da floresta, né, ou de outros fragmentos, para o fluxo entre fragmentos, em resumo. Né? Então aqui a gente tem uma fotografia aérea do PDBFF, né, o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, lá ao norte de Manaus. Né? Esse é o principal projeto, estudo, né, a grande parte do que a gente conhece de fragmentação de florestas tropicais veio desse projeto, né? É um dos principais projetos que avaliam fragmentação florestal no mundo, tropical, muito importante, né, principalmente tropical, e foi muito interessante, quer dizer, basicamente os pesquisadores do INPA e do Smithsonian tiveram contato com os proprietários rurais tal, que estavam abrindo essas propriedades, estavam desmatando essa floresta ao norte de Manaus, coisa de 30 anos atrás. Tá? E eles, conversando com esses agricultores, eles conseguiram manter fragmentos aí bem pequenos, de 1 hectare, fragmentos de 10, 100 e alguns fragmentos de 1.000 hectares, mais ou menos a distâncias similares da floresta. Tá? E conseguiram com que esses agricultores, então, mantessem fragmentos quadradinhos, amenizando aí potenciais diferenciais de efeito de borda, né? E assim por diante. Então, o que é interessante é que, dependendo da forma que foi desmatado e formado esse pasto, né? Por exemplo, se o agricultor desmatou e pôs fogo, ou se o agricultor só desmatou, ou uma série de outras características de solo, etc., você tem uma influência em que tipo de floresta secundária, em que tipo de pasto sujo e floresta secundária se formou. Em alguns casos, houve predominância de vísmia, que é uma leguminosa, né, fixa nitrogênio, tem uma série de características, mas tem a folha bem pequenininha. Em outros casos, voltou cecrópia, né, voltou embaúba, que já tem uma folha maior, então você tem uma série de outras características. E mesmo essa diferença entre uma capoeira dominada por vísmia e uma capoeira dominada por cecrópia interfere muito na permeabilidade dessa matriz. Os bichos que viram folha, por exemplo, ou que necessitam de aves, por exemplo, que andam no chão virando folha para pegar inseto, ou bichos que precisam de uma umidade, como alguns sapos, etc., conseguiam passar por essa capoeira de cecrópia, porque você tinha aquelas grandes folhas com bastante umidade no solo e também que tinham chance de ter insetos embaixo. Então essa capoeira rapidamente voltou a ser permeável para algumas espécies, enquanto uma capoeira de vísmia ainda não era permeável para essas mesmas espécies. Então, às vezes, a gente tem características muito pequenas, né, que acabam interferindo aí na permeabilidade dessa matriz. Por exemplo, tem gente que argumenta que eucaliptais com subbosque, né, que não são o modelo mais atual de plantação, aquela silvicultura intensificada, mas um eucalipto com subbosque, que as espécies, que os indivíduos de eucalipto são um pouco mais espaçados, que se maneja rebrota, que você tem um grande crescimento de subbosque, é uma matriz bem permeável para espécies florestais. Enquanto um eucalipto mais intensamente manejado, esse modelo mais atual de plantação de eucalipto, já seria uma barreira mais difícil de ser transposta, e diminuindo aí essa permeabilidade da matriz. Né? Então, a matriz interfere muito, seja por modular esse efeito de borda maior ou menor, em função da matriz, seja por gerar uma permeabilidade maior ou menor da matriz, né?
Então você tem aí uma chance das espécies, dos indivíduos cruzarem melhor uma matriz mais permeável, né? Então um pasto com mais árvores, né? Ou uma agrofloresta, onde você facilita aí o trânsito de indivíduos entre fragmentos. E muitas dessas matrizes, podem até funcionar como uma complementariedade ao habitat. Às vezes a espécie não consegue passar a vida inteira na matriz, e não é, senão seria até habitat, né, não matriz. Mas ela pode forragear um pouco na matriz, por exemplo. Ela pode passar algumas horas na matriz forrageando, buscando alimentos e assim por diante, e depois retorna ao fragmento. Principalmente quando são matrizes mais assim, ecologicamente mais amigáveis, né? Então agroflorestas, né? Ou mesmo pastagens com mais árvores, etc. As espécies podem ir forragear um pouco, sempre próximo do habitat, né? Voltando rapidamente ao habitat. Então a matriz é muito importante, até porque ela é a estrutura dominante na paisagem, né? Então ela modula muito, não só aonde ela está, com a maior permeabilidade ou com complementaridade de habitat, mas também modula o que sobrou de floresta, aumentando ou diminuindo potencialmente efeitos de borda. Os Stepping Stones, esse aqui é um trabalho que o Alexandre Ueso coordenou lá no Pontal do Paranapanema, onde, junto com o Jefferson Lima, uma série de pessoas que trabalham com agrofloresta, Haroldo, Nivaldo, lá no Pontal do Paranapanema, nessa ONG que eu já citei anteriormente, o IP, eles fizeram alguns pequenos stepping stones, né, de agrofloresta, em pequenas propriedades rurais de assentados sem terra, do MST. Né? Então, esses pequenos capões de vegetação mais arbórea, eles são agroflorestas. Eles são espécies para uso econômico. Algumas espécies nativas de árvore, mas a maioria eram para uso econômico. Então, mangueiras, por exemplo, jaqueiras, algumas fruteiras aí, para você vender frutas, para você comercializar, ou mesmo para você consumir, com algumas espécies nativas. Então essas agroflorestas aí eram importantes, tornaram-se importantes stepping stones aí para cruzamento entre dois fragmentos de floresta, e esse trabalho deles de 2008 detectou que diversas espécies de aves já estavam usando esses remanescentes aí como esses stepping stones. Então a ideia é que esses stepping stones ajudem a passar de um canto para outro. Se a gente pensar essa região aí com florestas e pastagens, o que a gente tem? A gente tem que os passarinhos aí, né, exemplificando aí as espécies que estariam dentro dessas áreas florestais, estão aí dentro desses fragmentos, mas eles têm uma maior facilidade para cruzar entre um fragmento e outro, porque eles vão passando por essas pedrinhas aí para cruzar o rio, né, para facilitar passar de um lado para outro. Sem essas pedrinhas, sem essas pequenas ilhazinhas de mata, eles não conseguiriam fazer esse cruzamento aqui entre os dois fragmentos, ou entre esses dois grandes maciços florestais. Mas com esses stepping stones, eles conseguem cruzar de um lado para o outro, passando aí aos pulinhos, né, entre os diferentes capõezinhos de mata, e aí conseguem alcançar aí fragmentos, conseguem cruzar áreas de habitat que sem esses stepping stones eles não conseguiriam. As cercas vivas, né, elas se assemelham muito a corredores de mata. E algumas espécies podem até usar as cercas vivas mais um esquema como corredor de mata. Mas o que acontece é que as cercas vivas funcionam mais como um guia para essas espécies, para esses indivíduos cruzarem. Então, na verdade, às vezes eles não entram totalmente nessa cerca viva. Às vezes eles passeiam próximo e você vê espécies de ave em particular que vão meio que tocando, né, nessa cerca viva. Vão, às vezes entram, vê um gaviãozinho, vê um predador ali, entra dentro da cerca viva, se esconde ali um tempo, deixa esse bicho passar, mas na maioria dos casos as cercas vivas são usadas para só como guia. Ela vai batendo ali, vai ficando, se sentindo mais protegida, vamos dizer assim, né? Tem ali sempre um lugar para escapar, para se proteger, se preciso for, para empoleirar, para descansar, assim por diante, ou para entrar embaixo de um galho, um ratinho, para se proteger, ou para fazer essa viagem aos poucos, né? Esse cruzamento aos poucos. Mas a ideia é que ele vai mais quicando, assim, não é muito um corredor, ele não vai por dentro dessa cerca viva. E eu tenho visto muito isso no nosso trabalho de campo, que os bichos vão margeando e vão meio que tocando nessa cerca viva e acabam passando. Tá? As árvores isoladas também são muito importantes.
especialmente em pastagens, né? Uma vez o pessoal da CETESB estava com um problema sério, porque eles estavam, o Estado de São Paulo estabeleceu algumas leis para mudar da colheita da cana através de corte e colheita manual, queima e colheita manual, né, para uma colheita mecanizada, sem o corte, sem a queima, porque a queima realmente é muito impactante, mata muito cobras, alguns sapos e ratos, né, mas principalmente causa um problema nas cidades do entorno, né, com muita fuligem, muita fumaça, e às vezes até esse fogo também escapa e acaba queimando fragmentos de mata também, né? Apesar das pessoas fazerem a cera e assim por diante, ele às vezes toma proporções meio complicadas. Então houve esse trabalho de começar a fazer uma conversão para o corte mecanizado, né? E o corte mecanizado não pode ter árvore no meio, porque a máquina não consegue passar. Então começou a aumentar muito os pedidos na CETESB de supressão de árvores isoladas, né, no meio do canavial, né? E alguns servidores da CETESB me perguntaram se isso era um problema. E eu acho que é. Né? Lógico, a gente não está falando aí de espécies super sensíveis, né, que usam essas árvores isoladas, mas o fato é que para um indivíduo florestal, às vezes, cruzar deste fragmento de mata para este aqui, sem essas árvores isoladas, que meio que funcionam como um stepping stone, né, como uma área mais protegida, que ele consegue se esconder de um predador, né? Ou essas árvores também morrem com o tempo e funcionam como o ratinho vai lá, faz um buraco ali no meio para se esconder, ou se esconde embaixo do tronco, né? Come alguma coisa ali, descansa um pouco, segue viagem. Aves empuleram, né? Empuleram nessas árvores, são muito comuns, né? Eu fiz alguns testes com aves, quando eu capturava essas aves nos fragmentos. Quando você bota no chão essas aves, elas não conseguem nem cruzar, elas não conseguem nem levantar voo, né? Aí quando você coloca em cima de uma cerca, por exemplo, elas conseguem sair voando. Então basta um puleiro, uma cerca, às vezes, para cruzar, né? Existem alguns trabalhos aí que mostram os efeitos de puleiros, né? Que já auxiliam no cruzamento entre fragmentos de mata, inclusive ajudam muito na regeneração dessas áreas entre fragmentos, porque as aves param ali, acabam defecando algumas sementes, etc., e isso acaba regenerando, né? Acaba facilitando a regeneração. Mas o fato é que árvores isoladas ajudam muito, né? Existem algumas legislações em alguns países, na Costa Rica tem uma legislação que tenta aí fomentar a presença de árvores nas pastagens, tal. Então existe uma série de vantagens de você ter essas árvores na pastagem, tanto para pastagem, sombra para o gado, ciclagem de nutrientes e assim por diante, quanto para a biodiversidade do entorno, né? Então é muito importante. Árvores isoladas não são só uma árvore ali sem importância, né? E quando você suprime essas árvores isoladas, é bom que você aí consiga estabelecer ferramentas de conectividade efetivas, talvez, né? Ou mais efetivas do que as árvores isoladas que você está suprimindo. Corredor de mata, por exemplo, reconectando esses fragmentos e assim por diante. Bom, então a gente viu duas questões, né? Quer dizer, então dentro daquele conceito mancha, corredor, matriz, uma das questões é como você organiza o que sobrou, né? Então, como você organizou o que tirou e como você organiza, como está organizado o que sobrou. Então, são fragmentos que estão todos mais distantes, ou são fragmentos que estão todos mais próximos, ou a gente tem dois fragmentos próximos e razoavelmente de bom tamanho, e outro mais distante, menor. Como que isso se dá? Tá? E aí a gente tem uma outra questão, que é a composição da paisagem, que é o que tem e quanto tem. Então aí não é só habitat, não é só como a floresta está organizada, mas aí a gente tem pastagem, a gente tem agricultura, a gente tem agricultura intensificada, agricultura não intensificada, a gente tem silvicultura de pino, silvicultura de eucalipto, quanto que a gente tem de cada um desses usos do solo, quanto que a gente tem de floresta, e somando essas duas, né, a configuração, ou seja, como a gente organiza e o que a gente tem, quanto a gente tem, a composição, isso vai dar a nossa questão de heterogeneidade da paisagem. Né? Hoje em dia, a gente está passando por processos de simplificação de paisagem, de homogeneização da paisagem, porque a gente vem intensificando o uso do solo em muitos locais, e para intensificar o uso do solo, em geral, a gente precisa de grandes propriedades, né? Todas plantando a mesma soja transgênica, ou o mesmo clone de eucalipto, assim por diante.
e para você plantar essas grandes áreas você precisa campos agrícolas mais amplos, né? E aí a gente acaba homogeneizando grandes áreas de paisagem, e essa homogeneização não é só espacial, mas também é temporal. E nós vamos ter uma aula sobre isso mais para frente um pouco. Então esse processo de homogeneização de paisagens acaba interferindo muito na dinâmica da biodiversidade, nos padrões e processos ecológicos que estão acontecendo nessas paisagens fragmentadas. Tá? Aqui a gente vê lá no Pontal, uma imagem do Google Earth, você vê que onde tem assentamentos, essa heterogeneidade é muito maior de onde a gente tem os grandes campos ou de pastagens ou de cana, né? Eles são muito mais homogêneos, né? Tem um trabalho do Francisco Franco e do Jean-Paul Metzger que analisou os padrões de desmatamento lá na Amazônia, né? E viu que as grandes propriedades são muito mais homogêneas do que as pequenas propriedades, seja através de espinha de peixe, seja pequenas propriedades sem muita organização aí, né? Então, esse processo de homogeneização da paisagem pode e aparentemente está tendo efeitos muito severos na biodiversidade. E aí a gente precisa compensar esses efeitos aí, estabelecendo corredores, preservando um pouco melhor as matas e assim por diante. Na próxima aula, a gente vai ver então como a gente calcula métricas que descrevem essas características da composição e da configuração da paisagem que a gente viu hoje. Tá? Então a gente vai aprender como calcula essas coisas mesmo, e vamos fazer 2 exercícios aí para calcular essas métricas, para a gente começar a descrever então como essas paisagens estão, e depois para a gente entender como a biodiversidade responde a essas características que a gente aprendeu hoje, e vai ver como calcular na próxima aula. É isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado.